Ok, pessoal, o professor Rosélio. Eu preparei esse vídeo aí para ajudá-los nas atividades aí do caderno de história. Essa aqui é a primeira atividade do nosso caderno. Tá? Essa atividade está lá no nosso livro, na página 84. Então acompanhem o vídeo junto com o livro, ok? Dessa atividade aí, vocês vão ter que responder a questão 1, alternativa A e B, a questão 2, alternativa A e B, e as questões 4 e 5. Tá? E é importante a gente informar que essas questões, pessoal, elas estão relacionadas aí ao assunto da Primeira Guerra Mundial. Tá? Então, olhe lá, a primeira questão fala, leia o trecho a seguir, depois responda as questões. Esse pequeno trecho aí, pessoal, é referente ao período que ficou chamado de Belle Époque, uma expressão francesa que significa bela época. E esse período, pessoal, ocorreu antes do início da Primeira Guerra Mundial. Tá? E com base nesse período aí, vocês vão responder as alternativas A e B. Olha o que fala aí a alternativa A. Porque a vida na Europa parecia próspera e feliz para as camadas altas e médias da população. E a alternativa B, apesar do clima de felicidade, em parte da sociedade, a Europa estava repleta de problemas sociais. Cite algum deles. Para vocês responderem essas duas questões, vocês vão ter que vir lá no livro, na página 61. Abram lá nessa página, vamos lá para a página 61, e nós temos a seguinte questão: o avanço na virada do século XX. Nós vamos ver, pessoal, no início do século XX, lá na Europa vai ocorrer a segunda Revolução Industrial. A Revolução Industrial ela é dividida em 3 fases. A primeira fase foi o início da Revolução Industrial, que ocorreu lá no século XVIII, quando surgiram as primeiras máquinas. A segunda fase é essa aqui, do início do século XX. Ela ocorreu antes da Guerra Mundial. Daí nós vamos ver esse fato aí da revolução, da segunda revolução industrial, pessoal, vai ocasionar um grande desenvolvimento nos países europeus. Nós vamos ver, olhem só o que fala aí nesse primeiro parágrafo: a invenção do automóvel, a invenção do avião, do telégrafo, do rádio. Nós vamos ver avanços na ciência, na cultura. Então, a partir daí, a Europa vai viver esse grande desenvolvimento e, principalmente, uma prosperidade econômica. Porém, as classes que vão usufruir desse grande desenvolvimento, dessa prosperidade econômica, é a classe alta e a classe média. E essas duas classes, elas representavam mais ou menos 20% da população. Então vejam bem, a maioria da população não usufruiu desse grande desenvolvimento. E quem era esses 80% da população que não usufruiu? As camadas baixas ou pobres. A camada baixa, pobre, era a maioria da população e eles ficaram alheios a esse grande desenvolvimento. Tá? Então, para responder a alternativa A, nós temos que retratar aí sobre a segunda Revolução Industrial, né, que vai possibilitar esse período da Belle Époque, esse grande desenvolvimento. Tá? Porém, contudo, a maioria da sociedade europeia, pessoal, ela vivia graves problemas sociais. E aí nós já vamos ver a alternativa B, né, para citar qual eram esses problemas sociais. E aí no final dessa página aí, nós temos problemas sociais, né? Cita 2 principais. Tá? O primeiro é a questão do campo. Né? Quando a Revolução Industrial levou esse grande desenvolvimento para as sociedades europeias, essa Revolução Industrial, essas indústrias, elas estavam localizadas nas cidades. E a partir daí, então, o campo
foi esquecido. Mas, contudo, a maioria dos países europeus, a base econômica dela girava em torno do campo, do meio rural. Aí nós vamos ver a população do campo, ela vai abandonar, né, as suas terras e vai procurar as cidades para melhorar de vida. Tá? Então esse é um dos problemas sociais aí que os países europeus vão viver, né, nesse período aí. E uma outra questão aí nesse último parágrafo, pessoal, fala sobre os operários, os trabalhadores das indústrias e das fábricas. Naquele momento lá não existia uma legislação nenhuma que amparasse os trabalhadores, os operários. Não existia uma lei, né, para garantir os direitos dos trabalhadores. E a partir de então eles eram bastante explorados pelos donos das fábricas, pelos donos das indústrias. Eles trabalhavam muito e recebiam salários bem baixos. Então, esse também é um outro problema social, né, que vocês podem apontar na alternativa B lá da primeira questão. Ok, pessoal? Vamos ver aí a próxima questão. A segunda fala assim: observe a imagem condutora da página 66. Um cartaz divulga da Primeira Guerra Mundial. A partir da análise da imagem, responda. Aí nós temos aí as alternativas A e B. A alternativa A fala qual foi a intenção do governo em produzir esse cartaz. E segundo, os cartazes foram muito utilizados pelos países envolvidos. Então vamos lá para a página 66 para ver que cartaz era esse. Olhem só aí, na página 66 tem um cartaz que fala aí sobre a Primeira Guerra Mundial. Esse cartaz, pessoal, ele foi bastante divulgado lá na Inglaterra, né, para tentar incentivar e estimular os ingleses a participar da Primeira Guerra Mundial. Olha só o que fala aí o título: Convocação Geral. E aí no cartaz nós temos aí os ingleses, né, pessoas comuns, né, mulher, o homem trabalhando, e logo em cima a figura aí dos militares participando da guerra. Então esse cartaz, o objetivo principal dele, pessoal, era fazer com que os ingleses participassem da guerra, se alistassem e fossem participar da guerra. E por que eles utilizaram esse cartaz, pessoal? Na verdade, o governo inglês ele percebeu que a aceitação e o acesso a esses cartazes era muito fácil. Tá? Por isso ele distribuiu, pregou esses cartazes em toda a cidade, né, para convocar a população inglesa para participar. Tá? Então, as duas questões aí que nós lemos ainda há pouco, né, vocês vão responder com base no que nós falamos e fazendo a leitura também dessa página. Ok? Vamos para a próxima questão. Aí nós temos a quarta questão. Fala assim: compare os mapas da página 66, 65 e 71 e escreva um resumo das principais mudanças que ocorreram. Olhem só, esses dois mapas aí, vejam aí na página 66 tem aí um mapa de como era a Europa antes do início da Primeira Guerra Mundial. Vejam aí a Europa em 1914. E na página 77 temos aí a Europa depois da Guerra Mundial. A gente fazendo aí uma observação, olhando, a gente já percebe que existe algumas diferenças, né? Diferenças que a gente chama geopolítica, né? O mapa da página 77 que fala aí sobre a Europa depois da guerra,
a gente verifica que existem vários países que foram criados após o final da guerra. E, pessoal, principalmente é importante a gente entender que o Tratado de Versalhes, né, foi o acordo de paz que foi estabelecido com o final da Primeira Guerra Mundial. E nesse Tratado de Versalhes, os países vencedores, eles colocaram primeiramente que foi a Alemanha a principal causadora da Primeira Guerra Mundial e ela teve que pagar por isso. Tá? Mas aí, para responder aí a quarta questão, pessoal, vocês identifiquem essas mudanças que tem aí nesses dois mapas e leiam aí essa parte aí da página, o Tratado de Versalhes, para também identificar algumas outras diferenças. Tá? E por fim, pessoal, a última questão que fala: descreva como era a estrutura do poder no período anterior à Revolução de 1917. Essa quinta questão aí, pessoal, ela fala já da Revolução Russa. Tá? Esse capítulo aí, o terceiro capítulo do livro, ele fala da Primeira Guerra Mundial e da Revolução Russa. A Revolução Russa ocorreu ainda na Primeira Guerra Mundial. Mas vamos ver, o Império Russo vai viver essa revolução que vai mudar aí a história da sua sociedade. E para responder essa quinta questão, vamos lá para o livro, né? Verifiquem aí um Império Absolutista. Nessa parte aí nós vamos ver a questão política do Império Russo, como é que ele estava lá no início do século XX. E olha o que fala aí, pessoal. O Império Russo era uma monarquia absolutista. O que vem a ser uma monarquia absolutista? Monarquia vem de monarca, né? Que quer dizer, na verdade, no Império Russo existia o imperador, né? E absolutista, que tinha o poder absoluto, ele que mandava na Rússia. Tá? Essa página aí, pessoal, na página 75, para vocês acompanharem, tá bom? Então, a forma política aí do Império Russo era uma monarquia absolutista. E aí ele fala da figura do czar, né? A monarquia absolutista lá do Império Russo era chamado de czarismo, que vem do czar, né? Eles chamavam o imperador de czar, pessoal, era uma referência ao César do Império Romano. Lá na Antiguidade, no Império Romano, né, quem mandava no Império Romano era o César, né? E aí eles utilizaram essa expressão czar, né, que vem de César. Czar é César em russo. Tá? E aí, a partir de então, nós temos como forma de governo na política do Império Russo lá no século XIX, do século XX, nós tínhamos o czarismo. Tá? Então, para vocês responder a quinta questão, vocês colocam lá monarquia absolutista e falam sobre o czar. Ok, pessoal?